Podemos começar. Boa noite a todos e a todas, nossos colegas advogados, comunidade em geral. Hoje é mais um evento que faz parte da programação do mês do advogado. O nome do evento é a evolução do direito da diversidade sexual e de gênero e os reflexos nas relações de consumo. Um evento organizado pela OAB Subseção de Caxias do Sul, em especial pela Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero. Esse evento só é possível pelos patrocínios que nós temos da UX, Universidade de Caxias do Sul, e do cartório postal AR Master Sul. Nós temos hoje como debatedor a doutora Raquel Rota, que é advogada com experiência em direito de família e direito empresarial, há cerca de 9 anos, coordenadora da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero, conselheira da UAB Subseção de Caxias do Sul, conselheira do COMPAC, Conselho da Prefeitura, né? Pós-graduanda em Direito Civil e Empresarial pela Faculdade Damásio. Também como debatedor, o doutor Daniel Chies Baldasso, que é advogado da ONG Construindo Igualdade, vice-coordenador da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero da UAB Caxias do Sul. Também a nossa querida doutora Ana Carolina da Silveira, advogada, conselheira da UAB Subseção de Caxias do Sul, secretária da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, coordenadora da Comissão de Direito Médico e de Saúde, qualificada em Gestão e Direito de Saúde pela SAT Educacional. E também temos o doutor Jair Zausa, advogado da Parada Livre, membro da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero da UAB de Caxias do Sul. Quero inicialmente agradecer, então, e cumprimentar os nossos debatedores de hoje. É sempre um prazer tê-los conosco aqui na UAB, né? Lamento que a gente esteja nessa situação virtual, que a gente não possa se encontrar, fazer os bate-papos o pós e aliás, o antes e o pós dos nossos eventos, né? Que serve para a gente fazer o network, fazer aquelas conversas de bastidores que sempre são prazerosas. Mas mesmo assim, quero dizer que é mais uma vez uma emoção a gente estar junto aqui de novo, mesmo que dessa forma virtual, e que vocês têm feito um grande trabalho na comissão, sempre trazendo temas instigantes, né, para toda a sociedade, sobre essas novas relações de hoje em dia, que dizer que nem essa são de hoje em dia, né, mas todas essas relações que a gente tem que respeitar, que tem que se adequar e tem que entender, né? E no tema específico de hoje, da evolução do direito à diversidade nos reflexos das relações de consumo, né? Isso é bastante interessante, isso, porque uma vez eu até li um artigo que falava que quando teve, na verdade, assim, tu vem na formação das famílias, né? Antigamente, aquelas famílias grandes, com os filhos todos morando junto com as famílias das colônias, né? Que aqui em Caxias tinha muito ali, os filhos morando junto com os pais, né? 10, 12 filhos, né? Tal, e todos morando junto, e que tinham um propósito de colonização, de agricultura de subsistência, de mão de obra, né? E depois isso foi mudando, então, para famílias menores, e isso foi afetando as relações de consumo também, né? Porque se antes vamos dizer, uma geladeira bastava para uma família de 10, 12 pessoas, hoje com as famílias pequenas precisam várias geladeiras, porque são várias famílias, né? As pessoas não moram mais junto, né? Aqueles 10, 12, agora tem famílias menores. E depois aí quando veio o divórcio, esse artigo que eu li era sobre o divórcio, né? Ele também começou a ter famílias unicelulares.
né? Então, antes uma geladeira servia para uma família, pai, mãe, filhos, né? Para 4 pessoas, vamos dizer, né? A partir do divórcio, então, uma pessoa mora numa casa, outra noutra, e daí tu tem 2 geladeiras que são vendidas. Falando de uma forma assim um pouco grosseira, mas é um impacto às vezes imperceptível, né, nas relações de consumo que elas se dão pelas novas formas da vida social. Aí tu não sabe exatamente o que vem, se é o consumo que força esse tipo de situação ou se é a mudança social que força as empresas, o comércio a se modificar, né? Enfim, é um debate que ele acaba sendo instigante, que acaba sendo matéria para bastante estudo. Por isso, meu agradecimento, então, à Comissão de Diversidade Sexual e Gênero por todo o trabalho que vocês têm feito, né? Meus cumprimentos também que estendo, além de vocês que estão aqui presentes, também aos outros membros da comissão, né? Sintam-se abraçados, acarinhados aí, e quero deixar aqui o registro que eu sou muito contente com o trabalho dessa comissão dentro da OAB, porque é uma bandeira, né, de luta que a OAB ela tem que campar, e vocês têm feito muito bem esse trabalho, né, levando a conscientização para as pessoas do respeito e no sentido de que as pessoas entendam, né, que a diversidade existe e ela deve ser respeitada. Muito obrigado mesmo, então, para toda a comissão, e sem me estender muito, quero só fazer um agradecimento, então, aí para todos os colegas que nos assistem, que nos prestigiam, aqui na sala ou pelo Facebook, e parabenizar, então, mais uma vez, aí a todos os colegas pela passagem do nosso dia do advogado, no dia 11 de agosto, e dentro dessa programação que é o mês da advocacia, né? Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, agora para a nossa coordenadora da comissão, doutora Raquel Rota. Por favor, doutora, fique à vontade. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Quero agradecer de novo ao doutor Rudimar pela oportunidade, pelo espaço que vem dando à comissão. Sempre muito atuante e participativo conosco também. Quero cumprimentar os integrantes da diretoria e do conselho que se fazem presentes, também sempre presentes aí ao nosso lado. Quero cumprimentar todos os colegas e demais participantes que estão assistindo. É muito importante saber que a gente tem pessoas tão conectadas com essa temática, né? Uma temática que é o direito da diversidade sexual e gênero, que ela não é uma matéria em si específica, ela está abraçada em todas as outras áreas do direito do consumidor, direito de família, direito empresarial, porque não existe uma legislação própria ou um estatuto próprio hoje vigente que trate da diversidade. Então, conforme as decisões do CNJ, do STF, a gente vem ganhando espaço, né? Quero cumprimentar os colegas da comissão, muito ativos, atuantes, aí, participativos, agradecer, e vamos dar início mais essa live aí do mês do advogado, parabenizando a todos os colegas, todas as colegas, nessa nossa profissão aí que mais humana e ética possível, que a gente está todo dia aí lidando com a sociedade. Eu quero ler uma citaçãozinha aqui do Augusto Cury para dar início, depois eu vou abrir para a doutora Ana Carolina. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. É do Augusto Cury, né? E lidar com a diversidade é mais ou menos isso. A gente sempre em busca de ampliar os conhecimentos e lutar pelos direitos do próximo, né? Então, estamos aí em mais uma live, mais um tema interessante para ser discutido. Vou passar a palavra para a doutora Ana Carolina, nossa colega, que vai dar continuidade na live e vai mediar. Muito obrigada, tá, Ana?
tá no mudo, Ana. Tá sem som, né? E agora? Perfeito. Agora sim. Então, tá. Boa noite a todos. Então, presidente, doutor Rudimar, demais colegas da comissão, doutor Ivandro, que se faz presente aqui na sala, doutora Suzana, da Comissão de Direito Médico e da Saúde, integrante, aos demais colegas aqui, aos que eu não consigo visualizar. Gostaria de agradecer, Raquel, primeiramente, a oportunidade que tu me deu alguns anos atrás de fazer parte dessa comissão, da qual eu tenho muito carinho, me sinto honrada em fazer parte, em colaborar um pouquinho dela, mesmo que em alguns assuntos todos nós tenhamos opiniões diferentes, faz com que a gente construa aquilo que a gente quer, o respeito. E existe muito respeito entre os colegas dessa comissão, mesmo com pensamentos tão diferentes. É por ali que eu gostaria, então, essa noite de começar. Gostaria de passar, então, a palavra para o doutor Daniel Baldasso. Ele vai expor um pouquinho sobre a propaganda e o mercado de consumo voltado ao público LGBTQI+, e o potencial de consumo da população. O nosso querido vice-coordenador, que sempre coloca para nós de um meio tão técnico, né, com as palavras tão técnicas, e faz com que a gente compartilhe algumas coisas, né, doutor? A palavra é sua. Então, se me permite um pouquinho, Daniel, só para avisar, se alguém quiser fazer alguma colocação ou questionamento, por gentileza, utilizem o chat, que daí ao final a gente faz o rodízio ali das respostas. Obrigado. Por favor, Daniel. Bom, boa noite, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dr. Rudimar. Boa noite, Raquel. Boa noite, Ana Carolina, Jair. Obrigado pelas palavras, Ana. Fico bem contente de saber que nós efetivamente somos a comissão da diversidade, né? E que, como toda a população, deveria, da mesma forma, entender a diversidade, né? Diversidade de pensamento, diversidade de opiniões, o que não significa sobreposição, e sim um contínuo debate, que é o que a gente busca por meio dessa comissão também, né? Então, já adentrando ao nosso tema, né, de hoje, eu trago algumas informações sobre a propaganda voltada ao público LGBT, né, em termos de consumo, e também a capacidade de consumo, né, dessa população. Então, fiz algumas pesquisas, né, encontrei algum material não tão recente, mas de 2018, por exemplo, em que nós temos uma pesquisa voltada a saber, que é do Observatório UOL, tá? De 16/1 de 2018, que foi publicada. Então, uma pesquisa que trata sobre a representatividade crescente da comunidade LGBT e o quanto isso está refletido na propaganda, né, dos produtos e da propaganda, enfim, comercial, né? E achei muito interessante o dado quando ele conta que menos de 0,5% da publicidade é voltada ao público LGBT, né? Ou melhor dizendo, ela se preocupa com este público. Nós temos visto, inclusive, no recente mês passado, que era o mês do orgulho LGBT, em que nós tivemos uma ausência, praticamente, de propaganda voltada para esse público, né? Trazendo um pouco aqui para a nossa cidade, a gente pouco ou nada viu do nosso voltado a comemorar este dia, né? E a buscar o consumo dessas pessoas. Então,
Nessa pesquisa, né, que consta quanto ao levantamento, então o levantamento analisou que entre os últimos 2 anos, a representatividade LGBT subiu de 0% para 0,47%. Porém, este número sofreu uma queda de 6 meses para cá, chegando a 0,33%. Né? Ou seja, nós temos um mercado que pouco está preocupado com a população LGBT, ao que tudo indica, né? Alguns fatores a gente já identifica. Medo de perda de clientes, porque ainda a questão é bastante sensível. Há pessoas que não concordam em fazer a aquisição de produtos de empresas que têm a marca gay-friendly, que a gente chama, né? Que são sensíveis, que são simpáticos à causa e que buscam agregar a este público a questão de consumo, né? Além disso, então, já indo para a questão do potencial de consumo, e o que me deixou bastante, embora já meio ciente sobre isso, mas numa pesquisa feita pelo Mundo do Marketing, em 2012, tá? A população gay no Brasil chegava a 18 milhões naquela época. E as marcas ainda não enxergavam, como ainda enxergam um pouco, né? A gente sabe que poucas marcas se preocupam com isso. Mas boa parte da população gay recebia, à época, R$ 3.247. E 47% da população gay está nas classes A e B. Então, se não é por uma questão, inicialmente, de respeito e de conformidade com a diversidade, é bastante interessante levar esses dados ao nosso empresariado quando a gente mostra que a capacidade de consumo e a qualidade de consumo do público LGBT, ela é muito superior ao público heterossexual. Tá? Diz aqui nessa pesquisa de 2012 o seguinte, eu vou me permitir ler porque são dados, tá, gente? Então, o potencial de consumo do público LGBT, que são lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e tem mais outros, né? Que a nossa sigla é bem extensa, mas então aplica-se o mais aqui. Ainda não é explorado pelas marcas como poderia ser. Com uma população estimada em 18 milhões de pessoas no Brasil, 78% dos gays, e aqui gays leia-se como a comunidade LGBT, tem cartão de crédito e gastam até 30% mais em bens de consumo do que os heterossexuais. A renda elevada se explica pelas classes sociais em que estão inseridos. 36% pertencem à classe A, 47% à classe B, segundo pesquisa da Insert, Tendências e Estudos de Mercado. Né? Então, por uma questão bastante lógica, digamos assim, nós temos que o público LGBT, ele tem uma capacidade de, digamos assim, bem interessante para o nosso mercado, né? A explicação quanto a essa capacidade, quanto à possibilidade de vir a despender mais recursos em relação ao público heterossexual, se dá por algumas explicações que a própria pesquisa aponta, né? Com uma média salarial de R$ 3.247, considerando em 2012, né? Mas mesmo assim, se nós olhássemos isso para dados atuais, nós teríamos mais de 3 salários mínimos por pessoa, né? E uma estrutura familiar não tradicional, boa parte sem filhos, os homossexuais ou a população LGBT tem mais oportunidades em consumir imóveis, carros e viagens. De acordo com a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes, o perfil movimenta 150 milhões por ano no Brasil. Algumas cidades já
tomaram conta e já perceberam dessa possibilidade, né? Que depois até a Raquel vai nos falar um pouco mais. Mas na pesquisa cita cidades como Rio de Janeiro, considerada uma das mais gay-friendly do mundo, investem em iniciativas para atender o visitante e fomentar o turismo. Uma estratégia realizada pela capital carioca foi a promoção de cursos de capacitação sobre lei de direitos civis e humanos para donos e funcionários de estabelecimentos comerciais. Aqui eu chamo a atenção porque não é o simples fato de nós termos uma política, uma conscientização do empresariado quanto à venda em si do seu produto. Ou seja, ninguém está querendo dizer que vai bastar colocar uma bandeirinha na vitrine, né? Nós temos que ter consciência de que essas pessoas, ou seja, as pessoas em geral, tá? Assim como outros públicos, como é o público, por exemplo, de deficientes físicos, como deficiência, enfim. São públicos especializados, são públicos que remetem a um tratamento diferenciado no seguinte sentido: eles demandam uma espécie de tratamento diferente dos demais. Ou seja, eu preciso saber como me portar quando eu estou atendendo uma pessoa com uma orientação sexual diferente da minha. Eu preciso saber que tem certas coisas que eu não estou autorizado a fazer, né? Que eu não estou autorizado a perguntar e que não nos interessam a perguntar, né? Coisas sobre a intimidade ou menosprezar a pessoa, né? O curso, quando ele colocado ali na pesquisa, o curso ia de como a gente deveria chegar ao atendimento dessa pessoa, né? Compreender que ela tem necessidades e que ela tem que ter respeito pelo que ela é e ela não deve ser pré-julgada. Nós temos uma característica muito forte no nosso comércio caxiense aqui, e identificado não só por nós, caxienses mesmo, mas principalmente por quem vem de fora, de uma questão de pré-julgamento, de merecimento de um bom atendimento. Explico. Dependendo a maneira como eu estiver vestido e entrar numa loja em Caxias do Sul, falo dessa cidade porque é a nossa cidade, mas que não fica muito diferente da região da Serra, eu poderia ou não ser bem atendido, dependendo da vestimenta com que eu estiver. E isso, então, só vem a somatizar quando nós tratamos da população LGBT. Todo esse pré-julgamento em que eu faço antevendo a capacidade a capacidade de compra desta pessoa, né? Eu ainda faço pré-julgamento por ela ter uma orientação sexual diferente, por ela ter uma identidade de gênero diferente, que aí eu estou tratando das pessoas trans, né? Mulheres e homens trans, as travestis. Então, eu já tenho um pré-julgamento e este pré-julgamento afeta no meu atendimento enquanto mercado vendedor, né? Então, é muito interessante nós trazermos essa realidade de capacidade de consumo para que, se, de novo, não for para a gente atender a um critério humanitário de tratar a todos da forma igualitária, como é, digamos assim, como é almejado por uma sociedade que respeita minimamente a todos os seus, né? Que seja, então, verificado por este meio mais comercial da coisa, digamos assim. Ou seja, nós estamos atentando a um fato que muitos comerciantes, muitos empresários, muitos prestadores de serviços ignoram, ou seja, a capacidade de consumo. É necessário que a gente trate isso, é necessário que a propaganda venha e fale para essa população, para a nossa população, é necessário sim, é necessário que a gente se sinta representado, né? Nós tivemos um episódio recente agora
da questão do Tami com a Natura, e a Natura não estava tentando chocar, estava, na verdade, tentando dizer: existem famílias, existem pais, e existem uma diversidade desse mundo que não está naquela caixinha que a gente construiu há tanto tempo atrás e que, infelizmente, perpetua na nossa sociedade e no nosso direito, que é a questão da caixinha do binarismo. Ou seja, tem um homem, tem uma mulher, que vai ter um filhinho ou uma filhinha, e o filhinho vai gostar de andar de carrinho, ou a filhinha vai gostar de brincar de cozinha, e nós estamos trancados neste mundo como se não houvessem outros mundos, né? E sim, há outros mundos. Assim como dentro da própria população heterossexual existem. Ninguém pode dizer que é igual a outra pessoa. A minha família não é igual à família do outro. A minha família não se configura da mesma forma que a do outro, né? Então, necessário que a gente tome atento quanto a essas informações, né? Interessante também trazer aqui que várias iniciativas que estão tendo das empresas de buscar este público têm gerado reflexos positivos e negativos. Positivos, por óbvio que quem acompanhou de novo a questão da Natura conseguiu verificar que, ao contrário de as pessoas deixarem de comprar, pelo que foi divulgado até então, a Natura teve um superávit nas suas vendas. Ou seja, o tiro saiu efetivamente pela culatra. Não se deixou de comprar por este motivo. E, ao mesmo tempo, esse tipo de publicidade contribui para que a gente tenha a compreensão da naturalidade das coisas. E para que a gente não fique pré-julgando as pessoas por elas terem um comportamento ou uma vida diferente do que a gente entende que seria cabível ou que seria compreensível. De novo, não se busca aqui aceitar. Aceitação ou não compete a ninguém a não ser a própria pessoa. Então, eu aceitar o casamento gay, por exemplo, ou não aceitar, não compete às pessoas dizerem se aceitam ou não. Compete ao quem está sendo pedido em casamento dizer se aceita ou não. E ninguém mais tem nada a ver com isso. O que nós temos é que respeitar essas configurações diferentes e levar isso a um bom termo, ou seja, criando uma sociedade harmônica e fraterna, né? Por fim, apenas para que a gente tenha uma noção, na pesquisa que eu fiz, existem 3 ou 4 empresas durante o mês do Orgulho Gay que se manifestaram de forma, digamos assim, expressiva quanto ao mês. O que isso ainda é bastante aquém do que a gente entende que seria necessário para essa matéria, né? Enfim, o que eu quis trazer aqui para esse fim, e até para deixar espaço para todos conversarem e para eventuais perguntas, né, que a gente venha a ter, é de deixar esta pulga na orelha. Ou seja, nós estamos, enquanto população, sendo vistas pelo mercado de consumo, ou apenas nós somos benquistos em alguns momentos ou não? E segundo, o quanto essa população que ignora, ou seja, o quanto o empresariado, o comercial, o prestador de serviços ignora essa realidade e está deixando de ter um ganho com isso, porque efetivamente, pelos números que eu mostrei aqui, parece-me que nós somos uma população de grande potencial de consumo. Então, deixo a primeira parte ali aberta, as perguntas para quem quiser, e eu já vou, desde já, então, retornar a palavra para a nossa colega Ana Carolina, para que ela, então, faça o prosseguimento junto aos demais colegas. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Daniel. Muito bem colocado, como sempre. A palavra respeito em primeiro lugar. E também fica a reflexão de que temos que pensar no assunto e na qualificação dos profissionais que fazem atendimentos nas redes de hotéis, lojas, e, enfim, lazer, outros mercados, né? Gostaria agora de chamar, então, o doutor Jair Zausa. Ele vai nos falar um pouquinho sobre a parada livre Evolução em Caxias, né? A comparação de Caxias com São Paulo, os impactos que gera na sociedade. Doutor Jair. Doutor Jair. Agora acho que foi lá. Meu boa noite ao doutor Rudimar, meu boa noite aos demais colegas da comissão e, enfim, a todas as pessoas que estão acompanhando. Então, eu vou tentar fazer um breve resumo da Parada Livre e a sua ligação também com as relações de consumo. Bom, a Parada Livre em Caxias do Sul iniciou no ano de 2001, nas dependências de uma danceteria, na época, danceteria Planetário. Nesta primeira parada, reuniu em torno de 200 pessoas dentro do local, né, da danceteria, e ficou como um marco, então, histórico, né, de início da Parada Livre em Caxias do Sul. Já em 2002, então, se iniciou de forma externa, na Praça Dante, onde lá se reuniu, sim, em torno de 10 mil pessoas. Nos anos seguintes, como na época era feito no mês de junho, então se enfrentou muita chuva e frio, e caiu um pouco esse público, mas mesmo assim um público considerável frequentou o evento. É importante se destacar, então, que desde o princípio nós contamos com o apoio do Poder Público Municipal. Foi importante esse apoio, porque em Caxias do Sul as empresas têm uma certa, não diríamos preconceito, mas uma certa dificuldade de ligar a sua empresa ao público LGBT, né? Então, a gente sempre obteve esse apoio do poder público. Com exceção do ano passado, 2019, que inclusive a administração pública tentou impedir, e necessitamos aí de uma decisão judicial, enfim, que garantiu a lei, garantiu que a Constituição fosse respeitada, e o evento aconteceu, então, na Praça Dante Alighieri. O objetivo da Parada Livre de Caxias, como, enfim, a maioria delas, é promover uma sociedade mais justa, inclusiva, que se reconheça os direitos humanos, a diversidade, enfim, defendendo a liberdade de orientação sexual. A Parada Livre é um momento de comemoração, mas, acima de tudo, de reflexão. Ela representa um passo importante, né, na ruptura do preconceito, enfim, um momento em que a sociedade reflete sobre o movimento pela livre orientação sexual, enfim, enxerga os homossexuais como cidadãos, como potencial grupo de consumidores, de eleitores, enfim, que possuem seus direitos e deveres também. Quando se fala em Parada Livre, normalmente se lembra da Parada de São Paulo, que é a maior do mundo, né? E que sempre, digamos assim, os meios de comunicação dão uma visibilidade maior. A Prefeitura de São Paulo fez um levantamento
através da Secretaria do Turismo, e eles afirmaram que em 2019 a economia da cidade de São Paulo movimentou 403 milhões com a realização do evento. E nessa mesma, enfim, pesquisa, relato que eles fizeram, eles informaram que esse valor foi 40% maior do que a movimentação econômica de 2018, que havia sido de 288 milhões. É claro que eles reúnem lá em torno, aproximadamente, 3 milhões, né, de pessoas do mundo todo que vão para esse evento que acontece. Em Caxias do Sul, esse ano, aconteceria a 20ª Parada Livre, que, devido à pandemia, não será realizada da forma normal, público, em praça pública. Inclusive, ainda hoje, os organizadores estiveram reunidos com o poder público também aí, e estão analisando a possibilidade de fazer através de live, enfim. Mas, ela acontecerá, só não acontecerá de maneira física, né, com o público, né, devido ao distanciamento e à necessidade, né, de se evitar a propagação do coronavírus. Aqui em Caxias, então, lá reúne em torno de 5 a 20 mil pessoas, e o comércio tem também um incremento na sua arrecadação. Os hotéis acabam recebendo mais hóspedes, taxistas têm um volume extra de passageiros neste período, nesse dia, que nas últimas, inclusive, a comissão tem incrementado, uma semana toda de atividades. E, por óbvio, todo esse público que vem aí distribui digamos assim, esses gastos na cadeia do comércio, do setor de serviços, como eu já citei, hotéis, bares, danceterias, táxis, lojas, entre outros estabelecimentos. E o poder público, que muitas vezes é criticado em apoiar o evento, também aumenta a arrecadação com a venda, enfim, de todo o comércio. Os próprios ambulantes, no dia do evento, têm a sua economia, uma renda extra com a venda de lanches, de bebidas, entre outros, né? Nas paradas que aconteceram aqui, normalmente atrai pessoas de todo o Rio Grande do Sul, recebe várias excursões de outras cidades, que vêm, participam, apoiam, enfim, a Parada Livre, e dessa forma movimentam a economia e toda a relação de consumo. Em 2019, eu acho que é bem importante se destacar um fato que ocorreu, que eu falava antes, né, que as empresas locais têm uma certa dificuldade em associar sua marca, seu nome, e estar apoiando um evento, mas eu acho que deve ser destacado, embora não tenha auxiliado de forma financeira, mas o fato de uma empresa, que me consta, inclusive uma empresa familiar, ter colocado um adesivo, uma bandeira em frente à loja, que é as lojas Manha Bosco, e a gente considera isso como um fato histórico. Uma grande empresa, inclusive familiar, declarou o seu apoio explícito ao evento Parada Livre. Eu acho que isso começou a dar uma abertura para que mais empresas possam apoiar o evento. Mas, enfim, o meu tema era tentar elencar um pouco o que a Parada Livre traz, então, um pouco seria isso, embora a gente não tenha nenhuma pesquisa específica sobre esse incremento que ela ocasiona na cidade, mas comparando com São Paulo, deu para se perceber aqui
claro, cada um na sua devida proporção, que com certeza ela auxilia aí na renda das pessoas, o consumo aumenta. Era mais ou menos isso a minha parte. Eu retorno para a colega aí, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jair. Então, agora eu passo a palavra então para a doutora Raquel, que vai falar um pouquinho do mercado de trabalho para o público LGBT, mais na região, as oportunidades versus as dificuldades, as possibilidades de ações de incentivo ao consumo voltadas ao público LGBT. E a linha do tempo sobre as principais conquistas aqui na região. Doutora Raquel? Oi, estou tentando abrir o vídeo aqui. Foi. Agora sim. Bom, voltando aí, boa noite a todos. Esse nosso tema é um pouco complicado de trabalhar dentro do universo jurídico, porque a gente não vai se referir diretamente a legislações, a estatísticas com exatidão. Nosso tema ele visa mais dar uma provocada nos colegas a transmitirem o nosso recado e também nas demais interessados que participam, para que a gente possa ir desmistificando um pouco a diversidade um pouco mais em Caxias do Sul e região. Por que eu falo em Caxias do Sul e região? Porque nós ainda temos talvez um pouquinho de resistência a mais sobre a receptividade desse público, independente do setor, do que em qualquer outra cidade, do que qualquer outro estado. Nós vivemos numa sociedade bastante conservadora, entretanto, com o perfil das famílias já alterado ao longo dos anos. Nós não podemos falar mais que existe aquele perfil mamãe, papai, filhinho, vovô, vovó. Hoje a gente fala em famílias onde é a mãe com o seu filho, a mãe com um novo companheiro com a sua criança, ou no primeiro relacionamento, ou o pai com o seu filho. Então, a sociedade ela já veio ao longo dos anos sofrendo essas transformações. Então, os homossexuais, os LGBTs em si, digamos assim, eles não seriam uma novidade, até porque, historicamente, a gente vai falar isso desde 2.000, 4.000 anos atrás, no mínimo, a gente já pode falar em LGBT. Então, a questão do mercado de trabalho. Tá? A gente não pode falar em relação de consumo sem adentrar no assunto do mercado de trabalho. Tá? Para ter um consumidor, eu vou ter que ter alguém com um vínculo numa empresa que vai trabalhar e prestar serviço ao consumidor, que vai lá e atende o consumidor. O que a gente percebe? Que ainda há uma dificuldade nas pequenas empresas, nas médias empresas, na contratação, efetivação de pessoas do público LGBT. Quais os LGBTs que têm mais espaço? Aquele que tem um estereótipo heteronormativo, que tecnicamente é o que se enquadraria na sociedade. Quando a gente chegar a falar em transexuais ou mesmo travestis, a gente vai estar entrando numa seara mais perigosa no mercado de trabalho, onde gera mais medo para o empregador. Talvez não tanto pelo fato de empregar um LGBT, mas na forma que ele vai ser recebido perante a sociedade representando a sua empresa. Então, indiretamente, há um preconceito enrustido, mas também provocado por uma outra consequência, né? Então, qual é a nossa grande preocupação hoje? É começar a abrir esse universo na sociedade. A nossa comissão ela já existe ali há uns 3, 4 anos, vem trabalhando aos pouquinhos. Muitas vezes a gente acelera um pouco mais as atividades, depois dá uma retraída. Mas até porque nós nos envolvemos em ações sociais, como teve a questão da Parada Livre ali, que é um movimento que tem o direito de existir, assim como qualquer outro movimento, né? Então, não é só por ser a Parada
E nesse ano a gente está enfrentando a pandemia ali, então é mais um desafio para todo mundo. Mas voltando às empresas, tá? O que talvez está faltando para o empresariado, para o RH, para quem efetiva as contratações? Talvez treinar e preparar as demais pessoas que vão fazer parte, se preparar para contratar e adequar as vagas de trabalho. O principal fator é o tratamento mesmo destas pessoas para com essas pessoas. Nós não podemos tratar o diferente como diferente, porque dentro das suas diferenças ele é igual das demais sociedades. Como o nosso colega, o Dr. Daniel, muito bem colocou, nenhum ser humano ele é igual ao outro. Todos somos diferentes. Os heterossexuais vão ser diferentes na sua individualidade. Então, o que a gente tem que incentivar é essa desconstrução do preconceito, seja ele qual for. Mas, com o público LGBT, a gente nota que desde a contratação há dificuldade, tá? Aí eu posso ser questionada, tá? Mas os travestis, a maioria a gente sabe que faz programa. Aí eu pergunto, por que eles vivem nesse universo? Por que eles estão fazendo programa? Não todos, mas a grande maioria é por uma ausência de oportunidade no mercado de trabalho. Então, eu volto. Se essa pessoa tem oportunidade, ela vai voltar para o universo da prostituição? Muito difícil. Porque muitas vezes esses travestis são agredidos e muitos deles não registram boletins de ocorrência ou buscam seu direito porque sabem que também vai ter uma ausência na receptividade deles no momento do registro. Então, assim, são situações que têm que ser trabalhadas aos poucos dentro das empresas na questão do contrato de trabalho, nesse primeiro momento que eu estou falando. As empresas buscarem treinamento, se especializarem e investirem mais no público LGBT, porque eles são tão quanto capacitados quanto os demais e merecem um espaço em uma vaga quanto os demais, tá? Sobre o consumidor, além desse quesito que a gente tem desse problema na contratação, a gente encontra outro problema quando um LGBT vai em busca do atendimento, tá? Seja numa loja, independente do segmento. Grandes empresas já estão mais preparadas, até porque geralmente elas têm políticas internas e fazem com que eles, nesse preparo, atendam a todas as pessoas da mesma forma, salvo raras exceções. Algumas outras empresas já é diferente. Tem atendentes que ela já exerce uma diferenciação no atendimento, que o Dr. Daniel comentou também. Existem certas características sociais que fazem com que algumas pessoas, não só os atendentes, uma parcela da sociedade, tire uma, como é que eu vou dizer? Tire uma concepção equivocada sobre aquele ser humano, sobre aquela pessoa naquele momento. E isso também acontece no atendimento aos LGBTs. Para se chegar no atendimento, do que seria o ideal, aí não só focando nos LGBTs, também é necessário buscar cursos, atualizações, para que os funcionários das empresas estejam mais preparados para atendimento, independente da pessoa que eles forem receber. Agora, com o público LGBT, tem uma complicação a mais, porque ele já se sente automaticamente excluído desse padrão social imposto pela sociedade. E quanto mais conservadora, mais complicado fica. Então, a partir do momento que se chega, qualquer ser humano, isso chega para fazer uma aquisição em uma loja, automaticamente ele vai, se não tiver um bom tratamento, ele não vai voltar. Aqui começam os prejuízos para as empresas, tá? Como o Dr. Daniel colocou ali, é um público que tem muito a investir, que tem muito a deixar para a sociedade, a contribuir com a economia através do consumo. São padrões familiares ou mesmo unipessoais, onde existe
como eles não têm grandes famílias para se fazer um investimento, gastar, enfim, investir na família, acabam investindo em outras coisas, como cultura, turismo, gastronomia, lazer, entre outros, moda, e acaba por trazer um maior rendimento nesse sentido para quem for investir nesse público. Então, os empresários, além de investir, capacitar os seus funcionários para conviver entre os colegas e talvez se autocapacitar para receber esse público como seus trabalhadores, também necessita capacitar os seus trabalhadores para acessar essa parcela da sociedade que, de certa forma, se retrai. Hoje, grande parcela do público acaba por buscar lojas online para fazer aquisição. E isso acaba, de certa forma, interferindo na nossa economia local também. Porque poderia haver um investimento direto através dessa parte financeira na sociedade e a própria sociedade acaba perdendo por questões simples, que é um atendimento com respeito. Do meu ponto de vista, simples, para muitos talvez complexo, mas um atendimento com respeito, um bom atendimento, vai fazer com que a pessoa retorne, consuma, contribua para a economia dessa empresa, muitas vezes familiar, e por consequência na sociedade, na economia da sociedade, que faz uma grande diferença. Se a empresa tiver dúvidas em como tratar um LGBT, como receber um LGBT, apesar de não ser mais um assunto tão novo, mas ainda visto com essa forma jovial, tem que buscar cursos, palestras, que tenham justamente a finalidade de orientar. E eu acho que o nosso papel como advogado também é, muitas vezes, informar esses nossos clientes de que eles podem buscar isso. Até de forma preventiva, se evitar ações trabalhistas ou mesmo ações consumeristas, por alguma dificuldade ali no diálogo, no momento de uma relação de consumo. Então, tem uma série de coisas envolvidas nisso, tá? Não é uma questão de pôr uma bandeira ali na porta. Não é uma questão de colocar um selo, eu apoio essa causa. Não tem nada a ver com isso. Mas uma questão de tratamento e respeito, qualidade de atendimento, que deve ser direcionada para toda a sociedade. Mas, como dito, via da regra, o público LGBT vai sofrer um pouquinho mais. Até porque já é uma boa parcela da sociedade que automaticamente, através das decisões judiciais dos últimos anos, vem se mostrando mais para a sociedade, tomando coragem disso. O que talvez antigamente isso não acontecesse com tanta facilidade. Essas pessoas estão buscando um espaço, um convívio. E aí este espaço, este convívio vai refletir nas relações de trabalho e nas relações de consumo também. Ok. As ações de incentivo para os empresários e para quem está na linha de frente do atendimento são essas que a gente acabou de conversar. Buscar treinamentos, palestras, consultores de marketing, e existem várias formas de investir. Por isso que é importante ir atrás dos consultores de marketing. Eles é que têm o preparo para fazer esse trato todo, tá? Então, vamos aí a um aparato mais histórico, tá? Só dar uma relembrada para os colegas ali que hoje várias coisas, já houveram várias conquistas, que quando a gente fala em direitos iguais, isso não deveria ser um benefício, mas sim deveria ser a regra. Mas como muitas vezes a regra ela não contempla as minorias, a gente acaba por ter que recorrer a determinadas questões jurídicas, decisões judiciais, para poder colocar em prática, em especial quando há ausência de lei, porque, como dito, não tem uma legislação específica sobre diversidade sexual e de gênero. Muito se faz a partir de políticas públicas de incentivo, mas elas ainda não são suficientes. Então, nesta linha do tempo, nós vamos ter algumas questões aqui relevantes, tá? Em 1985, o Conselho Federal de Medicina retirou a homossexualidade da sua lista de doenças, sendo que a OMS efetuou a retirada somente em 1990.
na década de 80 já se defendia a utilização da expressão orientação sexual ao invés de opção sexual. Por que orientação sexual e não opção sexual? Quando a gente fala em opção sexual, a gente fala de escolha. E não é o caso do LGBT, que já está bastante comprovado. São questões que vão muito além de qualquer tipo de escolha. A biologia explica, a psicologia explica. Então, por isso, da utilização da expressão orientação sexual. Em 1997, foi realizada a primeira parada do orgulho LGBT, que foi em São Paulo. Em 1999, o Conselho Federal de Medicina proibiu o tratamento da homossexualidade como patologia. Em 2002, o Conselho Federal de Medicina passou a permitir o processo de redesignação sexual. E sendo que a partir de 2008, o processo de redesignação sexual passou a ser ofertado também pelo SUS. E em 2013, o serviço foi ampliado para o homem trans. Tá? Em 2011, o STF reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, assim sendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, o CNJ autorizou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Em 2015, a adoção por casais homoafetivos passou a ser reconhecida pelo STF. Em 2016, através de decreto presidencial, foi permitido o uso do nome social por pessoas trans. Em 2018, o STF determinou que transgêneros poderiam alterar o seu registro civil em cartório, tanto o nome quanto o sexo. Em 2018, a transexualidade deixou de ser doença para a OMS. Em 2019, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia na lei de crimes de racismo, o que acaba ainda tendo uma certa dificuldade na sua aplicação, mas aos poucos vai tendo efetividade. Em 2020, o STF declarou inconstitucionais as normas do Ministério da Saúde que proibiam homossexuais masculinos a doar sangue, ou seja, esse ano foi a última conquista, tá? Então, resumindo, a ideia é chamar a atenção de todos. Foram tantas as conquistas que a gente não tem mais hoje por que fazer tantas diferenças sociais. A partir do momento que eu tenho o casamento civil, a união estável, a adoção, isso também vai refletir nas relações de consumo, porque esses são atos que geram ações de consumo para eles serem efetivados. Então, também tem esse lado positivo nesse quesito, tá? A questão da inclusão no mercado de trabalho pode ser incentivada também por meio de políticas públicas, e aí fica o cutuque para o município de Caxias do Sul, para o próprio estado do Rio Grande do Sul, porque tem como criar essas medidas incentivando a contratação ou estabelecendo medidas que incentivem e, ao mesmo tempo, orientem os empresários também nas relações de consumo. Então, seria mais ou menos isso, finalizando ali, vou devolver a doutora Ana Carolina, a nossa colega, se ela quer fazer alguma ponderação, se alguém deixou algum questionamento, quiser ponderar alguma questão, a nossa live mais ou menos era programada para ter uma duração ali dentro desse tempo, e agora a gente vai abrir para quem tiver interesse, tirar alguma dúvida aí. E fica com a palavra com a doutora Ana Carolina. Obrigada, Raquel. Muito bem colocado essas questões. Quero fazer uma observação aqui pelo Face. Então, o senhor Sandro Silva coloca que Caxias do Sul é a segunda maior parada do Rio Grande do Sul através de dados levantados pela ABGLT. A senhora Carla afirma, né, que traz turistas para nossa cidade e região. E tem uma colocação aqui no Zoom do Dr. Lucas Cassol, que na empresa em que atua estamos com um projeto sobre a diversidade justamente para preparar internamente no acolhimento, desenvolvimento no assunto e buscando nos tornar cada dia pessoas melhores e mais humanas, sem preconceitos. Esperamos que todas as empresas tenham iniciativas assim. Gostaria só que abrissem, então, da doutora Raquel, o doutor Jair e doutor Daniel, desculpa. Eu já tenho uma colocação aqui, na verdade, uma pergunta. Ela
é simples, mas acredito que se torna complexa em responder. Em como melhorar na nossa região. Serra Gaúcha, Canela, Gramado, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul. Eu posso citar ali inúmeras cidades que trabalham com o turismo, a rede hoteleira, com o nosso comércio, pequenos produtores também, que temos bastante nessa região, Vale dos Vinhedos, Caminho das Pedras, enfim. Como melhorar esse atendimento com este público, como qualificar essas pessoas e na relação do trabalho, como as empresas podem, de uma forma mais igualitária, justa, enfim, abrir portas, né? Deixo a palavra com os doutores. Quem quer começar? Doutor Daniel? Bom, vamos lá então. Bom, pelo que eu entendo, né, na verdade, olhando esse cenário que a gente vive na Serra, o problema não está até entanto em recepcionar. A gente sabe que muitas vezes as pessoas te olham com alguma cara torta ou com algumas risadinhas, etc. Mas tenho também tido boas experiências, principalmente no ramo gastronômico e alguns lugares aqui das regiões que, por incrível que pareça, por exemplo, Bento Gonçalves, que é uma região acostumada muito mais do que com nós aqui, recepciona de uma forma muito tranquila. Eu já estive em vários locais e não sei tipo de diferenciação. Essa diferenciação que a gente fala, que ninguém está dizendo que as pessoas efetivamente chegam e jogam pedras em ti, né? Sim, tem casos em que isso acontece. Mas como a Raquel colocou, por exemplo, quando te aproxima, e este é o meu perfil, né? Mas quando te aproxima do comum, do aceitável, do hétero, digamos assim, tu sofre menos preconceito. Isso é uma realidade fática incontestável, né? Mas mesmo assim, vejo a nossa região aqui da Serra com um potencial de aumentar essa possibilidade, né? E ao mesmo tempo vejo como um incentivo à ação destes lugares. Ou seja, a Raquel colocou muito bem que não basta tu colocar uma bandeirinha ou que tu venha a receber o dinheiro que a gente já chama de pink money por causa disso, né? Mas que tu tenha a possibilidade de ter na tua empresa pessoas que compreendam e que venham a atender bem esta população. Ninguém está ali para julgar ninguém. Quando eu trato do setor de turismo, eu tenho que entender aquela pessoa que está contratando o meu serviço ou que está buscando a minha hospedagem, etc., como um cliente. E não tenho que fazer pré-julgamentos sobre isso. Então, entendo que boa parte passa, sim, pelo treinamento destes funcionários. Nós precisamos que as pessoas tenham compreensão, tenham conhecimento desta população, porque, como eu disse, é uma população diferenciada no seguinte sentido: as pessoas criaram estereótipos e elas acabam colocando essas pessoas em caixinha. Quando essa caixinha não corresponde àquilo que ela entende, ela cria uma certa ruptura e acaba, então, por gerar, muitas vezes, um atendimento, né? Ou numa consequência de uma avaliação equivocada sobre a possibilidade daquela pessoa consumir ou não aquele produto ou ter direito àquele produto, né? Então, ao meu ver, passa muito, sim, pela questão do treinamento. Agora eu vou deixar os outros falarem, senão eu tomo a palavra. Na verdade, o que eu percebo, assim, se a gente tivesse um bom início com políticas públicas fortes, seria o primeiro caminho. O segundo caminho é haver um treinamento, um preparo interno. E para isso você busca profissionais se você não tem conhecimento para isso. Até eu vi que o Lucas Cassol aqui comentou aqui no chat do Zoom,
Eu vou ler aqui o comentário dele, que eu achei bem interessante, até para fins de parabenizar e de ressaltar a importância disso. Na empresa em que atuo, estamos com um projeto sobre diversidade, justamente para preparar internamente no acolhimento, desenvolvimento no assunto e buscando nos tornar cada dia pessoas melhores e mais humanas, sem preconceito. Esperamos que todas as empresas tenham iniciativas assim. Essa situação que o Lucas coloca aqui da empresa dele é o início de tudo. Você tem que começar internamente. Internamente, que eu digo também internamente aqui. Começa trabalhando a própria mente, a própria cabeça de cada pessoa que faz parte desse grupo, né? Porque, na verdade, é um grupo, uma empresa, né? Então, assim, a gente não estaria muito distante. Basta ter um pouquinho de vontade. Tem a Suzana aqui que comentou ao lado também. A pouca divulgação das obras literárias ou filosóficas que tratam do tema historicamente. Acaba aparecendo que o preconceito e a forma de entender a diversidade de gênero se estende da época de Platão até hoje. Talvez fosse interessante um investimento em informação e esclarecimento histórico em diversos lugares do mundo. Sugestão de obras em que o tema é abordado, o Banquete de Platão, o Garoto no Convés de Charles, Anjos da Sombra. Eu acho essas dicas aqui da Suzana aqui muito válidas. Eu acho que a gente pode... Nós já fizemos alguns eventos, um ano e pouco atrás, tratando dessas questões a nível histórico, mas nunca é demais relembrar. Né? Prometo que a gente vai estar pensando em fazer algo nesse contexto aí, trazer algumas pessoas que a gente até tem uns nomes ali preparados para conversar com todo mundo. Tem a Vanessa Soares Matos, que ela enviou uma pergunta. Eu confesso que eu não entendi direito. Vamos ver se os colegas entendem, tá? Ajudem aí, Ana, Jair e Daniel. Já que há tantos advogados neste encontro, pergunto, acabaram de roubar uma live sobre LGBTQI+. Para esse ato desrespeitoso, alguma defesa? Confesso que eu não entendi. Se a Vanessa quiser explicar melhor, ali a gente agradece. Ou se os colegas entenderem, quiserem falar alguma coisa, e também é interessante. Fiquei um pouquinho confusa aqui no questionamento. Bom, só para seguir, então, também não entendi o que a colega acabou, não sei se é colega ou se só está fazendo um comentário, não entendi, se ela puder explicar. Quanto à questão dos funcionários, ali na questão do atendimento, eu acho que passa, sim, por um treinamento, mas o treinamento que serve a todos, desde que tu trate todos com igualdade de raça, cor, sexo, tu vai estar atendendo todos bem e o público LGBT também estará contemplado. Acho que é bem por aí a questão. Acho que tem alguma coisa paralela aí acontecendo que a gente está perdendo. Daqui a pouco a gente vai entender. Ana, doutor Daniel, quem nessa relação de consumo sai perdendo mais, né? Porque todos nós acabamos por fazer um marketing, às vezes indireto, às vezes não, indireto, né? Normalmente tu indica um vinho para o amigo, tu indica um estabelecimento, tu indica um local para ir, um hotel. No final, assim mesmo, quem aqui na região sai perdendo? Até pelos dados que tu trouxe, né? O consumidor LGBTI+, não vai deixar de consumir, né? Ele busca os estabelecimentos, ele busca as lojas, locais, hotéis. Quem que sai perdendo por essa falta de afinidade aqui na nossa serra, né? O próprio empresariado, ao meu ver, sai perdendo bastante, né? Sai perdendo porque ele deixa de explorar um nicho de consumo, né? Como tu disseste mesmo, né, Ana, ninguém vai deixar de consumir. Eu não tenho como deixar de ir ao supermercado, de comprar roupas, de ir a restaurantes, etc., né? O que a gente percebe, na verdade, é que existe uma utilização desse consumidor
mas eu não me predisponho a colocar a minha cara também para essa população, né? Então, nós temos muitas vezes o medo do empresariado de dizer, olha, nós somos plurais, nós aceitamos todo e qualquer cliente, independente de raça, sexo, orientação sexual, identidade de gênero. É isso que se busca com a inclusão, né? De certa forma, nós também temos essa perda, por quê? Porque muitas vezes a gente não vê a representatividade naquele produto que a gente está consumindo, ou naquela empresa que a gente está buscando. Nós temos uma representatividade muito pequena. Por exemplo, quando eu falo da questão da Natura, e eu vejo que tanta repercussão trouxe, o que ela estava buscando ali era dizer, existe um pai que é diferente dos pais cisgêneros. É o pai transgênero. Ou seja, o que define um pai para a nossa sociedade? É o que ele tem entre as pernas, digamos assim, sendo bem raso? É ele ter nascidamente homem? Define um pai? É isso que a gente vê, né, nas nossas lidas de vara de família. É isso que a gente vê. São esses efetivamente os pais que a gente tem, cumprem os seus deveres, ou o Tami, no caso ali, é um exemplo de pai que a gente gostaria de ter para não ter tantos casos em que a mãe tem que ficar correndo atrás para ter uma pensão mísera e que muitas vezes não consegue o mínimo de subsistência, consegue se desvencilhar de todo e qualquer lastro de patrimônio, simplesmente porque ele entende que ele está financiando a mãe e não o filho. Então, são nessas questões que eu vejo uma prejudicialidade de a gente não ter a visibilidade no setor de consumo. Nós precisamos ter no setor de consumo demonstração de que nós estamos, que nós existimos, para que nós possamos também sentir, ao mesmo tempo da representatividade, sentir que nós temos lugar e que a gente, e que nós, enquanto público consumidor, seremos bem recebidos naquele local. Né? A gente sempre busca, acredito que todos nós, quando vamos para algum local, a gente fica sempre naquela expectativa, como eu vou ser recepcionado, né? Eu até hoje fico constrangido, por incrível que pareça, de pedir um quarto em hotel com cama de casal e que alguém me pergunte quem é que vai comigo, por exemplo, né? Mesmo estando casado e tudo isso, são resquícios do quê? De um preconceito que é enrustido na nossa sociedade. Nós viemos desde sempre ouvindo que nós estamos errados, que a gente é que nós somos pecadores, que nós vamos para o inferno, enfim, que a gente come criancinhas e lá vai. Milhares as conjecturas que a gente sofre. Então, é interessante que a gente tenha, por meio da questão de consumo, também espaço de visibilidade para que as pessoas verifiquem que nós não somos esses monstros, que existem pessoas boas e ruins em qualquer âmbito da sociedade, qualquer seja a orientação sexual ou identidade de gênero. Não sei se respondi. Cortar por Ana Carolina e vou fazer um parêntese. Não sei se vocês se recordam do Carrefour no Dia dos Namorados. Eles colocaram aqueles bonequinhos e tinham namorados de todas as formas. Meninos e meninas, meninas e meninas, meninos e meninos. Isso é uma ação simples e que ela inspira inclusão. Não fez diferenciação nem do hétero e nem do homossexual. É uma coisa extremamente simples e que chamou a atenção de uma forma positiva e não foi pesada. Então, ações nesse contexto são formas de garantir essa inclusão nas relações de consumo também. Só fiz esse parênteses antes. Doutora Raquel, doutor Jair, doutor Daniel, gostaria que vocês fizessem as considerações finais, até pela questão do horário, né, pela questão que a gente também tem um tempo a ser cumprido,
Passo a palavra, então, para o doutor Daniel, que começou. Suas considerações finais. Bem simples, então, né? Vamos lá. Chamar atenção para a questão da capacidade de consumo da nossa população, né? A população LGBT, para que as do comércio e serviços de Caxias do Sul estejam mais abertos e mais receptivos, não só de Caxias, de toda a região, mas estejam mais receptivas a essa população, que a gente possa verificar nas relações de consumo o mesmo respeito que a gente espera em todas as outras relações, mas que nessa em especial existe um ganho para os comerciantes e empresários de Caxias do Sul. Então, fica a dica, que nem diria, né? Para atenção quanto aos dados e quanto ao potencial de consumo. Muito obrigada, doutor Raquel. Daniel. Doutor Jair? Perfeito, então, eu acho que é um pouco do que o Daniel falou, né? Então, como a minha parte ficou a parada livre, também fica a dica, né, para que empresários, comerciantes, de repente, estejam engajados junto à organização, ao apoio da Parada Livre e comecem, enfim, colocar suas marcas e também ajudar a construir um evento melhor, que a gente busca, né, enfim, de uma sociedade mais justa e igualitária. Da minha parte, eu muito obrigado. Obrigada, doutor Jair. Doutora Raquel? Para encerrar, então, eu agradeço a todos que participaram, a todos que de alguma forma puderam assistir, colaboraram conosco através de comentários e questionamentos. Existe muito ainda a ser feito sobre a questão LGBT, em especial também, nesse momento, nas relações de consumo. Mas tudo é o que a gente chama de trabalho de formiguinha, e aos poucos ir desmistificando a diversidade, né? E isso acontece através de encontros como o nosso hoje, que aos poucos a informação vai chegando, a gente vai levantando questionamentos e as pessoas talvez vão se ligando de algumas situações, né? Então, fica a dica, vamos transmitir às pessoas que conhecemos também a importância, a relevância dessa temática, da inclusão, do respeito. E, novamente, muito obrigado, meu boa noite a todos. Passar aí com o nosso presidente. Né? Certo. Queria agradecer mais uma vez, então, a toda a comissão de diversidade sexual e gênero da nossa subseção aqui de Caxias do Sul. Quero agradecer especialmente, então, a doutora Raquel Rota pelas palavras que fizeste aí durante todo o evento, ao doutor Daniel Quies Baldasso por emprestar sua inteligência aí para nós, né, para nós todos, a doutora Ana Carolina da Silveira, também sempre levantando questões instigantes aqui para todos nós, né, e também o meu colega, doutor Jair Zausa, né, por trazer o histórico e a importância, né, da Parada Livre para dentro que já se tornou dizer assim, um evento do calendário da cidade de Caxias do Sul, né, não se admitindo mais retrocesso. Então, meu muito obrigado mais uma vez aí para vocês todos por esse evento de hoje, pelos outros que já fizeram aqui na nossa subseção. Agradeço aí aos colegas que nos assistiram, né, seja aqui pelo Zoom ou pelo Facebook, meus diretores, conselheiros, membros das comissões. Quero convidá-los para amanhã. Nós temos mais um evento integrando aí a comemoração do mês do advogado, a nova advocacia frente às formas extrajudiciais de resolução de conflitos, né? Os novos formas de resolução de conflitos, meios autocompositivos. O palestrante é o Dr. Tiago Breyer. Amanhã, quarta-feira, pelo Zoom e pelo Facebook, só a única diferença que tem é que o horário amanhã vai ser às 20 horas, e não como normalmente a gente tem feito às 19h30. Né? Também temos na sexta-feira o direito, daí às 19h30, o direito previdenciário em evidência, como estão sendo tratados os principais temas nas cortes superiores, com os debatedores Anderson de Tomás Ribeiro e Márcio Hartz.
também a doutora Patrícia Nol. Quero também dizer que a OAB Caxias do Sul lançou hoje, aliás, um edital convocando aí a todos os colegas que queiram participar de uma nova comissão especial de pleitos eleitorais, essa comissão que ela tem por finalidade fazer, vamos dizer assim, tanto a fiscalização das eleições municipais, a participação em todos os atos, atos solenes da eleição municipal, e também como forma de fazer campanhas de esclarecimentos de voto consciente. Todos os advogados inscritos na subseção de Caxias do Sul podem participar, salvo aqueles que estiverem concorrendo, né, por óbvio, também os que forem membros de diretórios de partidos políticos. Não tem problema se for filiado, mas se for membro de diretório, daí ficaria complicado, tá? E aqueles que têm cargos em comissão em qualquer esfera dos governos, né? Então esses não poderiam participar. Os restantes todos são convidados, conforme o edital aí que está nas nossas redes sociais e nossa página da internet e Facebook. Então, enfim, boa noite a todos, muito obrigado por mais esse evento, muito obrigado por nos prestigiarem dentro desse mês do advogado e parabéns para todos nós. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite.